Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e se desejar, assim o faça, tá bom? Ative também o sininho para receber as notificações futuras com respeito às nossas novas postagens aqui no canal. Estamos iniciando mais um momento de reflexão bíblica, só uma palavra. Desejo compartilhar com vocês, então, dois textos que se completam entre si. O primeiro texto está no livro do profeta maior, o profeta Isaías, o tão conhecido profeta messiânico. O capítulo será o capítulo 42 e quero levá-los a um sentimento, a um pensamento que esse texto revela dentro da sua profecia e a projeção dessa profecia se cumprindo à luz do Novo Testamento. Então, Isaías 42, o título do capítulo 42 de Isaías fala sobre o servo do Senhor. Bom, quando nós falamos, sobre o servo do Senhor, ou quando lemos aqui, logo entendemos que o profeta está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que viria na condição de servo para obedecer e fazer toda a vontade do Pai. O texto, então, do verso 1 começa assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Agora preste atenção nessas duas palavras do verso 2 e 3. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 3, o tema central de hoje. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Bom, existem duas palavras aqui que são palavras-chave para a nossa reflexão. A primeira palavra é a cana, e a segunda palavra será o pavio. Cana e pavio, cana e pavio. Com respeito à cana, o texto diz: não quebrará. Com respeito ao pavio, o texto diz: nem apagará. Quando você olha para essas duas palavras, o que vem à sua mente? O que você pensa sobre essas duas palavras? Qual a importância da cana? Qual a importância do pavio? E diga-se de passagem, há versões bíblicas que diz: a cana quebrada não esmagará, o pavio fumegante, o que fumega, não se apagará. 700 anos, aproximadamente, a 750 anos mais tarde, nós vamos ouvir a voz do mesmo texto, mas agora no Novo Testamento, que é o texto que corrobora a profecia de Isaías, no seu cumprimento, por isso que era uma profecia e apontamentos proféticos e não escatológicos em si. Mas quando você lê Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus vem falando justamente o que foi profetizado acerca dele. Mateus capítulo 12,
versículo de número 19 diz: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Depois ele vem e diz o verso 20: não esmagará, tá vendo? Não esmagará a cana quebrada. E não apagará, aí ele usa a palavra o morrão, que é o pavio, né? Que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o 21 ele diz: e no seu nome os gentios esperarão. Você pode olhar um pouquinho a mais aqui no texto e vai encontrar que é uma profecia que está se cumprindo, porque Jesus usou a palavra do verso 17, para que se cumprisse, ok? O que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, aí ele vem narrando Isaías 42. Quando nós paramos um pouquinho só para pesquisar, para estudar a palavra cana dentro da Bíblia, a palavra pavio dentro da Bíblia, né? E você vai descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, tomem nota de algumas coisas aqui com respeito à cana, a cana quebrada, né? Bom, primeiro que a ideia da cana aqui é a ideia de mostrar aquilo que nasce às margens das águas, às margens dos rios. E ela sendo quebrada aqui, a implicação mais clara da sua quebra é a força do vento. A força do vento quebra a cana. A cana, ela era utilizada dentro do contexto bíblico, inclusive para a fabricação de flautas, e as crianças a utilizavam em suas canções. Mas com o tempo ela não tinha mais utilidade, então ela chegava nesse processo de ser esmagadas. Em alguns momentos as mesmas eram utilizadas para fazer inclusive uma espécie de uma cama, de um colchão. Então se usava várias canas para poder pavimentar, para poder cobrir, para servir inclusive de leito, de cama feita de canas. Então, em outros momentos, as mesmas eram utilizadas inclusive para a fabricação das sandálias que dentro daquela cultura se utilizava. Então aqui tem alguns detalhes com respeito à cana. E se você olhar, se você observar que a cana era utilizada para fazer sandálias para os pés, era utilizada para fazer flautas para as crianças tocarem, ela era utilizada para fazer uma espécie de uma cama para se deitar, como se fosse um colchão. Se você entender que a mesma com facilidade era quebrada pela força do vento, logo, em um estado mais avançado da sua inutilidade, ela era esmagada. Como que Cristo pode usar esta frase, vindo, é claro, da boca do Pai, pela boca do profeta Isaías, apontando para Jesus, e ele diz: não e não e não, esmagará a cana, ainda que ela esteja no estágio de quebrada. Bom, você sabe tanto quanto eu que nesse estágio em que a cana está, percebemos a inutilidade dela. E é aqui que está um segredo tremendo. O Senhor nosso Deus consegue enxergar em nós aquilo que ninguém consegue enxergar. Aliás, é mais fácil você olhar para mim, eu olhar para você,
e determinar que não há mais utilidade. Chegarmos ao ponto de acharmos que ou somos inúteis ou alguém é inútil na obra de Deus. Pelos aspectos da situação, do olhar para esta figura humana semelhante a uma cana quebrada. Quantas vezes não nos sentimos como uma cana quebrada? E logo vem a pergunta: haverá esperança para uma cana quebrada? Alguém se interessa por uma cana quebrada? Se levarmos em consideração a sua utilidade, sim, porque esta cana pode ser quebrada, mas ela ainda é o calçado dos pés de alguém. Esta cana pode até estar quebrada agora, mas ela ainda é a cama, o leito, o descanso do corpo de alguém. Ela pode estar até quebrada, sim, mas ela ainda é o motivo do cântico, da adoração e do louvor que sai dos lábios de alguém. Então o Senhor consegue enxergar em nós aquilo que na maioria das vezes nós mesmos não enxergamos e aqueles que estão à nossa volta menos ainda. Daí a sua ordem: não esmagará a cana quebrada. Como se ele estivesse dizendo: eu tenho todo o poder de restaurar a cana ainda que quebrada. Podemos fazer uma paráfrase para entender melhor. Quando você vai ao profeta Jeremias, capítulo 18, verso 4, a casa é do oleiro, e o oleiro está trabalhando com o vaso sobre as rodas, e a ênfase do texto é que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, e não o oleiro quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E que o oleiro pega os cacos do vaso que se quebrou na sua mão e o torna a refazer. Podemos parafrasear que a cana se quebrou pela força do vento, da prova, da luta, da dor, da dificuldade, e o próximo estágio dela poderá ser esmagada. Mas ele diz: a cana quebrada não será esmagada, porque ele tem poder para restaurar, e o texto está fazendo uma referência ao estado do ser humano, pois o contexto do texto fala da cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Ele não está lançando palavras ao vento, ao léu, ele está pegando uma palavra e mostrando que o tempo de restauração havia chegado. O Messias veio para restaurar, Cristo chegou para restaurar. O Senhor Jesus é um verdadeiro restaurador de canas quebradas. E eu quero liberar esta palavra na sua vida nesse dia e dizer para você que você será a sandália de muitos pés, você será o leito de muitos corpos que vão descansar em ti, você será a melodia, a canção, a letra e o louvor na boca de muitas pessoas, porque o Senhor vai restaurar a sua vida. O seu ministério pode estar quebrado, mas tem restauração. Seu lar, a sua família, seu casamento pode estar quebrado, mas tem restauração. A sua vida espiritual, a sua chamada, a sua vocação pode estar quebrada, mas tem restauração. A ordem do Senhor é: não esmaga. Por quê? Porque Ele tem todo o poder para restaurar. De igual forma, o mesmo texto também diz: não apagará o morrão que fumega, não apagará o pavio que fumega. E aí, para pensar um pouco sobre pavio, sobre morrão, temos que pensar um pouco como que era
a iluminação nos tempos bíblicos, né? Se você já estudou, pesquisou acerca disso, para chegar ao estágio do pavio ficar fumegando, que as casas do Antigo Testamento elas eram iluminadas por quê? Ou por alguma coisa, não é? Pelas lamparinas. Poderia ter lá um candeeiro, poderia ter lá uma lâmpada, né? Que é as lamparinas feitas de barro, de argila, e apenas com um pavio que recebia então a combustão de dentro dela, que era o querosene, e aquilo ficava aceso iluminando a casa. Então aquele pavio está sendo queimado, né? Era queimada, a torcida era trocada quando consumida. Então quando estava terminando, era substituída por uma nova, já era colocada ali ao redor da própria lamparina já algumas torcidas, e no momento exato era embebecida no querosene para poder dar continuidade à iluminação. Então a torcida queimada, ela exalava, né, um cheiro mais forte por causa do querosene, e esse cheiro irritava, né, de certa forma até mesmo a visão, por causa do cheiro e por causa do ardor forte do querosene, chegava a irritar um pouco. Mas quando acabava o querosene, ou em alguns casos o próprio azeite, né, também era utilizado, e quando ele terminava de ser consumido, o que restava então ali era o pavio fumegante, o pavio que fumegava, a fumaça subia, né, e o apagar das luzes da lamparina. E isso, se você observar, você vai ver que existe uma linha muito tênue ali, de uma delicadeza sem igual. Se você já queimou um novelo de linha, de lã, ou algo parecido, e ao olhar para aquilo tudo queimado, você tentar pegar, aquilo desfaz, devido à sensibilidade, né? A delicadeza daquilo, não tem nem como você pôr as mãos. E assim o pavio ficava dessa mesma maneira. Então a profecia de Isaías, cumprindo-se em Cristo, está olhando para esse cenário. Está olhando para esse cenário, tanto da cana quanto do pavio. Este pavio que muito tempo foi utilizado para produzir a luz, para iluminar, para aquecer um ambiente. Olha só, esse pavio que tanto tempo recebeu, né, foi o elemento da condução do fogo, que recebeu o querosene, que recebeu o azeite, que foi embebecido ali para poder ser a luz, a tocha, a iluminação, o aquecimento do ambiente. Agora chegou a um estágio em que está tão delicado que se tocar desfaz. É nesse lugar e nesse ponto de vista e nessa visão que o texto está dizendo: não apaga. Ele está dizendo: não põe a mão, não aperta, não mexa com isso, porque vai desfazer, não apagará o morrão que fumega, a fumacinha subindo, só ficou aquela pontinha queimada. Ele está dizendo: não apagarás, deixa aí, porque aquele que restaura a cana é o mesmo que renova, aleluia, o pavio que fumega. Então o Senhor tem restauração para a cana quebrada, o Senhor tem renovação para o pavio que fumega. Quantas vezes não nos encontramos em condições similares? Quando não estamos como uma cana quebrada, lá estamos como um pavio que fumega. Já fomos, em determinados momentos, uma tocha acesa, uma luz a iluminar, algo a aquecer. Nossas palavras já foram fogo para o coração de alguém. Mas hoje, quando olhamos para a nossa vida cristã, ministerial, espiritual, nos sentimos muitas vezes como a cana quebrada, como um pavio que fumega.
então começamos a pensar o que será de nós, qual será o nosso destino, o nosso fim, como tudo isso vai terminar para nós. A palavra de Deus para nós nesse dia é: não esmagará a cana quebrada, não apagará o borrão ou o pavio que fumega, porque para a cana quebrada o Senhor tem restauração, e para o pavio que fumega o Senhor tem renovação. Eu te abençoo com esta palavra no poder do nome de Jesus, que neste dia o Senhor te alcance aonde quer que você esteja, e que o poder desta palavra possa te colocar de pé, possa te motivar, te animar, te reerguer e fazer entender que nem tudo está perdido. O que vale uma cana? O que vale um pavio que fumega? Na nossa concepção, nada. Mas se o meu Deus e o teu Deus valoriza uma cana quebrada e um pavio que fumega, que dirá a minha vida e a sua vida? Tem restauração e tem renovação. Deus te abençoe, que na paz do Senhor Jesus. Até a próxima reflexão em nome de Jesus.